Bom dia, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é advérbios de frequência. Adverbs of frequency and simple present. Essa aula corresponde à aula da semana do dia 31 de maio a 6 de junho. Let's go! As habilidades que nós iremos desenvolver nessa aula é identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. Na aula anterior, nós estudamos diferentes tempos verbais, inclusive eu encaminhei uma música, I'll Be There For You, by Jon Bon Jovi, e nessa música nós tínhamos diferentes conjugações verbais, como verbo no simple present, future, simple past. E normalmente a gente, quando vai falar, a gente não fala só no presente, ou só no passado, ou só no futuro. Nós misturamos os verbos. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar o simple present e os advérbios de frequência, ok? Normalmente, o advérbio de frequência ele está conectado com o verbo no simple present, mas não quer dizer que ele não apareça em outros tempos verbais. É importante que vocês assistam essa aula que eu fixei na apresentação, porque ela corresponde a esse conteúdo da preparação da aula de hoje. Ela aconteceu no dia 28 de maio, a sexta-feira passada, e o tema era How often do you? Often, o quanto de frequência você realiza algo. Aqui nós temos essa tabela de adverbs of frequency. What is adverb? An adverb is a word that modifies other words in the sentence. Adverbs can modify verbs, other adverbs, adjectives, or complete sentences. Ok? Então, o que é um advérbio? Um advérbio é uma palavra que modifica outras palavras numa sentença. Advérbios podem modificar verbos. O que é um verbo? Um verbo é uma palavra que expressa uma ação. Outros advérbios, que são palavras que modificam outras palavras, adjetivos, e também podem modificar sentenças completas. Bom, tem algumas palavras que é necessário que vocês entendam. Subject. Subject significa sujeito. Adverb, advérbio. Main verb, verbo principal. Vamos para o primeiro exemplo com o uso de um advérbio de frequência. Ok? Subject plus adverb plus main verb. Bom, a gente, vai dar aula em casa e, infelizmente, a rua é barulhenta, a gente mora perto da rua e acontece essas interrupções. Desculpem-me o barulho da moto. Bom, voltando. Adverbs of frequency. Na primeira coluna, nós temos a porcentagem de 100 a 0 para indicar a frequência, o quão frequente eu realizo uma coisa, certo? Ou não realizo. 100%, 100% means always, sempre. Example, I always brush my teeth at night. Voltando lá para a estrutura que eu estava explicando, a moto interrompeu e aí eu perdi a conexão. Voltando lá para as estruturas, vamos compreender novamente. Subject plus adverb plus main verb. Subject é o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Daniel. Adverb, o advérbio da frase é always, sempre. The main verb, passes, que é passar. His exams. Daniel always passes his exams.
O Daniel sempre passa nos seus exames. The next example. Subject plus be plus adverb. He é o sujeito. Is é o verbo to be. Always é o advérbio. Happy é adjetivo. He is always happy. Ele sempre está feliz. Vamos para the third example. Próximo exemplo. No próximo exemplo, eu posso usar o advérbio nessa situação. Sujeito mais verbo auxiliar, mais advérbio, mais verbo principal. Susan has always lived in New York. Susan é o sujeito. Has, auxiliary verb. Aí o always vai depois do auxiliary verb. Lived in New York. Lived é o verbo principal. Que Susan sempre morou em Nova York. Let's go to the next page. Agora, já que nós estamos estudando advérbios de frequência ligados ao simple present, eu quero aqui explicar que no presente simples só se conjuga o verbo na terceira pessoa. He, she and it. Então, você só vai modificar os verbos quando eles estiverem conjugados com essas pessoas. He, she and it. He, a gente usa para ele. He is a boy. Ele é um menino. She is a singer. Ela é uma cantora. Usamos para o feminino. E it, ele é neutro. Neutro por quê? A gente pode usar para ele ou ela, mas só para coisas e animais. Verbos terminados em o, s, x, s8, c8, a gente acrescenta no final, quando vai conjugar com he, she, it, es. Para verbos que terminam em e antes do y tem vogal, a gente só acrescenta s no final. Para verbos que terminam com y e antes do y a gente tem uma consoante, a gente tira o y e acrescenta ies. Exceções: to have e to be. Exemplos: he, she and it. To love, to say e to cry são verbos que não estão conjugados. Eles estão no infinitivo. To love, amar. To say, dizer. To cry, chorar. He loves, ele ama. She says, ela diz. He cries, ele chora. Lembrem-se, só se conjuga verbos no simple present quando eles estiverem ao lado dos pronomes he, she and it. Rules for the third person, singular, he, she and it. In general, a gente acrescenta o S, like work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes. Agora aquela regra dos verbos terminados em Y. Se o verbo é terminado em Y, precedido de consoante, você acrescenta não, você tira o Y e acrescenta o IS. Study, studies. Try, tries. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Verbos terminados em O, S8, T, CH, X, and SS, like go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. Agora, nós vamos ver a estrutura
para expressar verbos no simple present na forma afirmativa e negativa. Affirmative. I walk. You walk. He, she, it walks. We walk. You walk. They walk. Negative. I don't walk. Esse don't é a abreviação de do plus not. Do mais o not. You don't walk. Or you do not walk. É necessário que, para você expressar a forma negativa no simple present, você use o auxiliar do mais o not, ou ele de maneira abreviada. Agora, tem uma outra coisa. Quando for he, she, it, nós não usamos do or don't. Do mais not or don't. A gente usa does mais not, que abreviado fica doesn't. He, she, it doesn't. Or he, she, it does not walk. We don't walk. You don't walk. They don't walk. Ok? Lembrando que só conjuga no simple present as pessoas he, she, it. Se você colocar na maneira negativa, você vai usar o auxiliar. Se você usar o auxiliar, você altera ele de do para does e o verbo permanece do mesmo jeito. Forma interrogativa. Na interrogativa, a gente joga o auxiliar do, quando forem as pessoas I, you, we e they, na frente do pronome. E aí a gente transforma em pergunta. Do I walk? Do you walk? Does he, she, it walk? Lembrando que para as pessoas he, she, it, we use does. Alright? E aí não modifica o verbo está normal, na forma básica, sem acrescentar nada na conjugação, porque o auxiliar já indica que ele está conjugado. Do we walk? Do you walk? Do they walk? Aqui nós temos, né, um resumo do uso do simple present e o advérbio. We use the simple present to talk about routines and habits, things that we do with a certain frequency. Então a gente usa o simple present para falar de rotinas e hábitos e coisas que a gente normalmente faz com certeza, com uma certa frequência. We use the frequency adverbs. A gente usa esses advérbios de frequência, always equals 100%. Quer dizer sempre. I always have a shower in the morning. Eu sempre tomo banho de manhã. Usually. 75%. I often have a shower in the morning. O que quer dizer aqui? Que quase sempre eu tomo banho de manhã. Eu frequentemente tomo banho de manhã. Sometimes. Às vezes, né? Não é sempre que eu faço. I sometimes have a shower in the morning. Eu algumas vezes tomo banho de manhã. Never. 0%, quer dizer nunca. I never have a shower in the morning. Eu nunca tomo banho de manhã. Agora, a gente pode responder de maneira curta. Se eu perguntar, do you read? Yes, I do. Você lê? Sim, eu leio. Não precisa você falar, yes, I read. Simplesmente yes, I do confirma, né, que você lê. Se não, no, I don't. Do you dance? Yes, I do. Or no, I don't. Does she write? Lembrando que quando é he, she e it, altera. Does she write? Se é afirmativo, yes, she does. Se é negativo, no, she doesn't. Ok? Essas são as referências bibliográficas que nós usamos para esta aula de hoje, que eu deixei para vocês
Bom, essa aula termina aqui.